Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou resolver aqui as questões da prova dos Correios, né, para o cargo de carteiro. Então vamos aqui para a nossa primeira questão, que é o seguinte: nós temos aqui que ele diz: considere que x e y são números inteiros positivos. Então aqui são números inteiros positivos, tais que 5x mais 3y é igual a 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Então ele quer, olha, ele quer o valor máximo, né? Ele quer o máximo desse valor aqui, y menos x. Sabendo que o y e o x são números inteiros e positivos, certo? Não pode ser negativo. Aí nós temos aqui o seguinte, né? Que a equação que ele deu é 5 vezes o x mais 3 vezes o y é igual a 29. Ele diz que são números inteiros, ele quer saber o máximo dessa diferença aqui, só que tem que satisfazer essa equação aqui, né? Tem que ser o máximo daqui, mas tem que satisfazer essa equação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar uma variável porque essa questão aqui ela é tipicamente de você ir substituindo alguns valores para x, encontrar os valores de y e testar lá para ver qual que é o máximo. Chega um momento que você vai ver que não tem mais possibilidades, né? Porque como a partir de um momento esse número aqui já começa a dar negativo, né? Esse y menos x. Então eu vou isolar o y aqui, ó. Para isolar o y aqui, isso daqui é o quê? 3y igual a 29. Vou jogar isso aqui para o segundo membro. Fica menos 5x. Eu prefiro isolar aqui para a gente averiguar esses valores do que substituir direto aqui. Eu acho que substituir direto fica mais difícil para você visualizar algumas coisas aqui, principalmente para quem está no início aí. Então aqui o y é igual. O 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo aqui. Ó. O 3 que está multiplicando vem dividindo. E aqui fica 29 menos 5x. Beleza? Agora ele está dizendo que o x e o y são números inteiros, tá vendo? O x e o y são números inteiros. Então eu vou pegar, e são números inteiros positivos. Positivos. Então eu vou pegar o primeiro número inteiro positivo para o x. Tá? Vou pegar o primeiro. Por exemplo, olha, eu vou pegar o número e vou testar esses números. Né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, olha, quando x for igual a 1, vamos ver o que acontece com o y. Né? O y vai ser igual a quanto? Se a gente substituir o x igual a 1 aqui, olha, tá? Substituir o x igual a 1, quando você substitui aqui, vou até colocar aqui, ó, quando x for igual a 1, o meu y aqui é igual 29 menos 5 vezes 1 dividido por 3. Depois eu já vou fazer direto, tá? Vou fazer essa primeira conta aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 29 menos 5, isso dá o quê? 24. E se você dividir 24 por 3, isso dá o quê? Dá 8. E o número é inteiro. Então, quando o x for igual a 1, o y é 8. Tá? Então, o y é 8. O y aqui é 8. E aí a gente substitui aqui. Quem que é o y? 8. 8 menos 1, que é o x, é igual a 7. Ó, já até apareceu aqui um valor que tem na alternativa. Tá? Um valor que tem na alternativa. Então, quer dizer, a alternativa A já está descartada. A alternativa B também já está descartada. Porque como ele quer o máximo, esse 7 aqui já é maior que 5 e é maior que 6. E pode observar que são números inteiros. E são números inteiros positivos. Como aqui essa equação deixa em aberto, né, quais são esses valores de x e y, porque só tem uma equação, claro, desde que sejam positivos. Agora eu vou pegar o número 2. Vou pegar o número 2. Olha. Quando o x for igual a 2, eu quero ver o que acontece com o y. Vamos lá? Quando o x for 2, eu vou fazer diretão aqui agora, viu, pessoal? A ideia é essa, né? Quando o x for 2, eu vou substituir aqui, ó.
E vou substituir nesta equação aqui, já isolada. Né? Quando o x for 2, vai ficar 5 vezes 2, 10. 29 menos 10 dá 19. Então, o y seria 19 sobre 3. E 19 dividido por 3 não é um número inteiro. Então, o x não pode ser 2, não. Isso daqui, ó, não é um inteiro. Ok? Não é um inteiro. Esse 19 terço não é inteiro. Então, não serve. Agora, e se o x for igual a 3? E se o x for igual a 3? Se o x for igual a 3, vamos colocar aqui o x igual a 3 e ver o que dá para o y. Então, se o x for igual a 3, a gente tem 5 vezes 3, 15. 29 menos 15, isso dá 14. 14 dividido por 3 também não é um número inteiro. Então, 14 dividido por 3 também não é inteiro. Então não serve. Se o x for igual a 4. Se o x for igual a 4. Se o x for igual a 4, a gente tem aqui o seguinte, que o y é 5 vezes 4, 20. Então, é 29 menos 20 dá 9. E 9 dividido por 3, isso dá 3. Então, o y é 3. Vou colocar y aqui. Então, o y é igual a 3. Se você observar, né, quando o y for igual a 3 e o x for igual, essa diferença aqui, ó, y menos o x, que é 4, isso daqui dá menos 1. E já observa que agora, a partir de agora, tudo vai dar negativo. Tudo vai dar negativo. Por quê? Porque o y vai ser sempre menor que o x, né? Porque eu estou aumentando o x, tá vendo? Eu comecei com x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. E agora tudo vai dar negativo, porque se eu pegar o 5 aqui, olha, 5 vezes 5, 25. 29 menos 25 dá 4. 4 dividido por 3 nem inteiro é. Se você pegar o 6, ó, já é 5 vezes 6, 30. 29 menos 30 dá menos 1. Menos 1 sobre 3 não é inteiro. Tá? Então pode observar que agora esses números, ou eles, o número y ou vai ser menor que o x, né? Pode ser até negativo, mas quando ele der negativo aqui, isso aqui vai ficar negativo, não vai ser não vai nunca ultrapassar o 7. Então quem que é o máximo aqui? O máximo dessa diferença é o 7, tá? Que surgiu logo no x igual a 1, mas o máximo aí é o 7, tá? Porque agora tudo vai dar menor, né? A partir daqui, olha, tudo vai dar negativo, né? Nunca que vai... isso ainda quando for inteiro, né? Quando for inteiro o valor, tá? A questão número 2, pessoal. A razão entre a idade de Ana e Bruno. Então, a razão entre a idade de Ana e Bruno é de 3 para 5. É igual, né? 3 para 5. Então, isso aqui a gente pode resolver essa questãozinha de várias maneiras, né? Se a soma das idades é igual a 32, então ele está dizendo que a soma das idades, né, é igual a 32. Eu vou resolver essa questão aqui da forma mais simples possível que existe, né? Então, assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Ele quer a idade de Bruno. Então, olha, eu vou usar a técnica aqui, que é uma técnica que a gente diz o seguinte, ó. SDM, ou seja, soma, divide, multiplica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os pesos aqui, né? Porque isso daqui são as proporções. Eu vou somar as proporções. Ó, vou somar essas proporções. Então, quanto que é a soma das proporções? A soma. Soma das proporções. 3 mais 5 é 8. E aí eu vou obter aqui uma constante de proporcionalidade, que é pegar o total das idades, 32, e vou dividir por 8. Então, olha, soma, divide, né? O divide aqui, eu vou pegar 32 dividido por 8, porque eu acabei de somar.
Isso daqui dá 4. Significa que a constante de proporcionalidade é 4. E agora multiplica. Multiplica o quê? Pega o que a gente quer, que é Bruno, né? Pega aqui é o Bruno. Qual que é a proporção do Bruno? 5. 5 e multiplica por 4. 5 vezes 4, 20. Então a idade de Bruno é 20 anos. Tá? Então aqui você vai multiplicar. Vai multiplicar o quê? Proporção de Bruno, né, vezes o que a gente acabou de encontrar. Então essa é uma técnica aí, soma, divide e multiplica. Ela sempre funciona quando você tem uma proporcionalidade, você tem a soma das partes. Tem um total como soma das partes. Então, alternativa C aí da questão número 2. Lembrando, pessoal, que essa numeração aí das questões é uma numeração que eu coloquei lá na prova, dependendo da prova, né? Tava lá 16, 17, 18, as 10 questões lá enumeradas lá com uma numeração diferente dessa, tá? Agora, um carteiro deve entregar encomendas em 2 regiões. A quantidade de encomendas para a região A, né? Quantidade de encomendas para a região A e a região B, então a gente tem 2 regiões aqui, está na razão de 3 para 5. Então aqui é a mesma coisa, né? Eu posso utilizar aqui que A está para B, assim como 3 está para 5. Praticamente a mesma questão da anterior, né? Mesmo raciocínio. Se ao todo há 80 encomendas, né? Então aqui o A mais B é igual a 80. E aqui a proporção é 3 e 5, né? E a soma aqui é 80. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Então, novamente, né? Vou usar aqui soma, divide, multiplica. Então, quem que é a soma? 3 mais 5. Nem os valores eles mudaram. 3 mais 5, 8. Tá? Agora divide. Divide o quê? O 80 dividido por 8. Isso dá 10. Então a nossa constante é 10. Multiplica. Como eu quero saber a destinada à região A, vou multiplicar por 3. Né? Então é 3 vezes o 10, que é igual a 30. Alternativa B de Brasil. E finish. Tá? Soma, divide e multiplica. Essa é uma técnica que a gente utiliza para resolver questões de proporcionalidade. Desde que a gente tenha a soma do total, certo? Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre 2 cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros. Então, olha, em 240 quilômetros ele gasta 4 horas. Então, vamos ver quantos quilômetros que ele faz por hora. Essa é uma divisãozinha aqui, né? Olha. Só uma divisão. Divide por 4. Não precisa nem de regra de 3, né? Tá? Apesar de que a divisão é uma proporcionalidade, né? 240 dividido por 4, né? Que são as 4 horas. Então, olha, isso daqui dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Baixa o 0, não dá para dividir, vai 0 na chave. Então, ele faz 60 quilômetros por hora. 60 quilômetros por hora. Tá? Se o trajeto total entre as 2 cidades é 360 km, então é 360 km o trajeto total. Tá? Assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega. Concluir a entrega, mantendo a mesma proporção, ou seja, quanto tempo que ele vai levar, né, para fazer o trajeto todo. Então, olha, se ele faz 60 km por hora, basta pegar aqui, ó, 360 e dividir por 60, né? Que eu vou saber o número de horas. Então, aqui, isso daqui dá o quê? 6, né? 6, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Tá? Então, aqui é exatamente 6 horas. Então, olha, em quanto tempo que ele vai completar o trajeto? Em 6 horas. Alternativa B de Brasil. A questão número 5, pessoal. Uma empresa de entregas dos Correios registra o lucro mensal L de X em milhares de reais, de acordo com o número X de pacotes entregues no mês.
Então, o número de pacotes gera um lucro L de x. A função que descreve esse lucro é dada por... Então, a gente tem aqui a função que é o L de x. O L de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Essa é uma questão que a gente resolveu algumas delas, né, antes da prova, né? Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Pode observar que isso aqui é uma função do segundo grau. E essa função do segundo grau aqui, vou fazer um esboço aqui, ó. Essa função do segundo grau aqui, ela é uma parábola, né? Ela é uma parábola que tem aqui concavidade voltada para baixo. E você pode observar que o máximo dessa função ocorre aqui, não? Então, esse daqui é o eixo do lucro e esse daqui é o eixo da quantidade. Você pode observar que o lucro máximo ele ocorre aqui, ó. Esse daqui é o lucro máximo. Só que, na verdade, ele não quer o lucro máximo, ele quer a quantidade de pacotes. A quantidade de pacotes é esse x aqui, ó, que é o nosso famoso x do vértice. Tá? E quem que é o x do vértice? Né? Você tem que saber a definição do x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. E aí você tem aqui, né? Em uma equação do segundo grau, o a é sempre o coeficiente que acompanha o termo de grau 2. O a é menos 2. O b é sempre o coeficiente que acompanha a variável x. E esse daqui é o c, né? Que neste caso aqui, em especial, a gente não vai precisar dele. Tá? Então, o que a gente tem aqui é que o x do vértice é menos, quem que é o valor de b? O b é 40, então fica menos 40, dividido por 2 vezes o valor de a, só que o valor de a é menos 2. É menos 2. E isso daqui, então, dá menos 40, 2 vezes menos 2 dá menos 4. E aqui a gente tem que menos por menos dá mais, e 40 dividido por 4 dá 10. Então, na verdade, são 10 pacotes, é o que a gente tem aqui na alternativa A, de amor. Essa questão número 6 também é uma questão do primeiro grau. A gente bateu muito nessas questões aí, né? Antes da prova. O custo C de X para enviar um pacote pelos correios depende do número de quilômetros X percorridos. E é dado pela função linear, né? Função linear aqui, ó, C de X igual a 2x mais 10, uma funçãozinha do primeiro grau. Onde C de x é o custo em reais e x é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote for R$ 34, então ele está dizendo que o custo aqui é R$ 34. Ó. Isso foi o que ele forneceu, tá vendo? Se o custo, né, para enviar um pacote for R$ 34, então no lugar do custo eu já coloquei 34. Assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. A distância percorrida é o x, né? O x é a distância. Então, eu tenho que calcular o x aqui dessa minha equação. Equação do primeiro grau é só isolar o x, né? O x já está aqui sozinho. O x está aqui no segundo membro, né? Eu vou deixar ele sozinho aqui no segundo membro. Portanto, eu vou jogar esse 10 para o primeiro membro. Então, fica 34. O 10 está positivo no segundo, vem para o primeiro negativo. E aí eu tenho 34 menos 10, isso dá 24. 24 igual a 2x. O 2 está multiplicando o x, eu vou passar ele dividindo. Ó, o 2 que estava multiplicando aqui, ele vem dividindo. Então fica 24 dividido por 2. O x é igual a 12. 12 quilômetros. 12 quilômetros, alternativa B de bora aprovar. A questão número 7, pessoal. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia
livraria antes da promoção era de... Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Olha só, vamos chamar o total de livro aqui de T. Esse é o total de livro que havia, né? Total de livros de ficção. Certo? Total de livros de ficção. Então ele está dizendo o seguinte, que 35% dos livros são de ficção e 20% desses livros foram vendidos. Então o que foi vendido? 20% de, sempre que tem a preposição de a multiplicação, de 35% do total. Certo? Foi vendido 20% dos 35% do total de livros de ficção. E isso que foi vendido, ele está dizendo que é 140. Então, montei a equaçãozinha, tá vendo? Foi 20% do total de... 20% dos 35% do total, né, dos livros de ficção vendidos é igual a 140. Aqui, pessoal, eu vou cancelar algumas coisas aqui, ó. Eu vou cancelar esse zero aqui com esse zero. E só isso por enquanto. E aí eu vou simplesmente agora aqui, ó. 2 vezes 35, isso dá 70, T, né? Porque o T aqui tá no numerador também. E aqui 10 vezes 100, isso dá 1000. Isso é igual a 140. Lembrando que o que a gente está procurando é o total de livros de ficção. Certo? Total de livros de ficção. Aqui ainda dá para eu cancelar mais alguma coisa, tá vendo? Dá para eu cancelar esse zero com esse daqui. E aí eu tenho o seguinte, né? Sobrou 7t sobre 100. Isso é igual a 140. Veja só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 7 que está multiplicando o t e vou passar dividindo. Então vai ficar só t sobre 100 igual a 140, porque tudo que está multiplicando eu passo dividindo, né? Dividido por 7. Então eu tenho aqui, ó, que t sobre 100 é igual a 140 dividido por 7, isso dá 20. Agora, para isolar o t, eu preciso só multiplicar, passar esse 100 multiplicando o segundo membro, né? 20 vezes 100. Vou colocar entre parênteses aqui para indicar que é uma multiplicação que não é 20.100. Então, 20 vezes 100, isso dá o quê? 2.000. E 2.000 é o que nós temos aqui na alternativa D. Beleza? D de Dinamarca. Questão número 8, pessoal. Antepenúltima questão. 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de R$ 1.200. Então, eles querem dividir um bônus aqui de R$ 1.200. Então, 1.200 é o valor que eles querem dividir. De acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas. Então, aqui, ó, o A fez 20 entregas. O carteiro B fez 30 entregas. E o carteiro C, 50. E o carteiro C, 50. Assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Então, o que me interessa aqui é o carteiro B. Então, aqui eu vou focar no carteiro B. Mas aí é aquela questão da... Ó, como isso aqui é proporcionalidade, soma, divide e multiplica. Vou somar 20 mais 30 mais 50. Isso dá 100. Divide, vou dividir. O que eu divido? 1.200 dividido por 100. Isso dá o quê, pessoal? 12, né? Colocaram um valor bem fácil para fazer a conta. Multiplica. Como que me interessa é do B, então eu vou multiplicar a proporção dele, a entrega dele, né? 30 vezes 12. Vou colocar o pontinho aqui para multiplicação. 30 vezes 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E o zero aqui, 360. 360 é o que nós temos aqui na alternativa B de bora aprovar. Questão número 9. A penúltima questão. Uma caixa com encomendas tem um valor de
0,75 metros cúbicos, tá? M elevado à terceira. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle, de medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Então ele quer passar, ele tem uma tabela aqui de controle de litros, né? Ele quer passar isso para litros, tá? Assinale a alternativa que apresenta o volume dessa caixa em litros. Pessoal, aqui, olha, a grande jogada aqui é você lembrar, quando eu falei isso na aula, né? E eu até disse, pessoal, olha, cuidado com esse sistema de medidas, porque como é o correio e tem caixas para empacotar, então essa questão de volume, o cálculo de volume, né, de um paralelepípedo, de um cubo, né, de uma caixa, uma caixa em forma de cubo, ou até mesmo não em forma de cubo, mas pode ser em paralelepípedo, né, em que o comprimento, a largura e a altura não são iguais, isso pode cair. Né? É muito bem provável que isso caia. Né? E veio uma questão não para calcular o volume, mas para fazer uma conversão. E lá também a gente viu muita coisa de conversão. Né? Então nós temos aqui o seguinte. E quando eu falei de conversão, eu falei, pessoal, olha, lembre o seguinte, isso daqui você tem que lembrar na prova, ó, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá? Isso aqui é 1000 litros. Então, você só precisava saber disso nessa questão aqui, certo? Era só isso que você precisava fazer a conversão. Então, é uma regra de 3, né? Como ele tá 0,75 metros cúbicos, então aqui eu vou passar de metros cúbicos para litros. Só que a minha referência tem que ser essa, né? Que 1 metro cúbico é 1000 litros. Aí tá querendo saber, ó, 0,75 metros cúbicos vai dar quanto em litro? Como isso daqui é uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, né? Ou seja, quanto mais metros cúbicos você tiver, mais litros você terá. Então isso daqui eu posso só multiplicar cruzado. Né? Então 1 vezes x, né? Como é uma regra de 3 diretamente proporcional, eu posso só multiplicar cruzado. Então 1 vezes x, x, e 1000 vezes 1000 vezes 0,75. Multiplicar por 1000 é exatamente caminhar essa vírgula aqui 3 casas para a direita. Né? Então aqui vai ficar 75, né? 3 casas, a vírgula que está aqui, ela vem para cá. Né? A vírgula estava aqui, ela vem para cá. Né? Então isso daqui dá exatamente isso. 750 litros. E 750 litros é o que a gente tem aqui na alternativa A de aprovado. A última questão, a questão número 10, também fizemos muitas questões dessas questões envolvendo frações, né? O pessoal gosta muito de colocar fração em questões de provas de concurso. É fração e percentual, né? Neste caso aqui ele colocou só a fração. Tá? Um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/3 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total. Então, vamos colocar aqui manhã e tarde. Então, manhã no início, né? Como ele falou aqui no período da tarde. Então, provavelmente ele fez esse 2/5 aqui de manhã, né? 2/5 ele fez de manhã e 1/3 ele fez à tarde, tá? Sabendo que ainda faltava, né? O que falta, né? Falta para o final, né? Falta, né? Ou faltam 4,8 km. Olha só, isso aqui é o que falta, certo? Isso aqui é o que falta. Eu vou fazer uma jogadinha aqui de somar essas frações e no final eu vou utilizar isso daqui para montar uma equação, tá? Então,
Sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar a sua jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. Então eu vou colocar aqui que o meu T é o total de km da rota. Tá? Isso é o total. Mas primeiro eu vou somar esses dois aqui para ver o que ele já tinha feito, né? No de manhã e no início da tarde. Se você somar isso daqui, né, como são dois números primos, o MMC disso daqui é a multiplicação dos dois, né? 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. E 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. Tá? Então, isso daqui dá 11 quinzeavos. 11 quinzeavos é o que ele já fez, né? É o que ele já fez. E o que falta para ele, né? Se ele fez 11 quinzeavos, né? Ainda falta o quê? 4 de 15, né? Se ele fez 11 de 15 é porque faltam 4 de 15, certo? 4 de 15. Pessoal, essa fraçãozinha aqui, você pode utilizar essa técnica aqui para somar essas, para você resolver soma de fração, olha. Você pode usar isso daqui. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para destacar. Ó, multiplica aqui. Esse é o denominador. 15. Tá? Multiplica aqui. Esse é o denominador. E aí depois você só multiplica cruzado aqui. Ó. Você multiplica esse por esse. Tá? Você faz essa multiplicação. E aqui esse por esse. Isso é o numerador. Tá? Aliás, isso aqui dá certo para qualquer fração que você estiver somando aí. Tá? Se você tiver soma de frações. Então, 5 vezes... Ó, 2 vezes 3, 6. Mais 5 vezes 1, 5. Ou seja, 11 sobre 15. A única questão é que depois talvez você tenha que somar, né, nessa multiplicação que você faz aqui. Mas dá para você fazer isso, beleza? Só para te mostrar essa técnica aí que você pode utilizar para somar frações. Então aqui, olha, 4 quinzeavos, ó, 4 quinzeavos é o que falta do total. Então, 4 quinzeavos vezes o total é exatamente o que está faltando em quilômetro, né? Que é 4,8. É isso que falta, não é isso, Ana? Como a fração que falta é isso, e o total de quilômetro que falta é isso. Você poderia montar uma regrinha de 3 aqui, mas eu prefiro ir direto sem montar essa regrinha de 3. Certo? Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse 4 aqui dividindo, ó, porque ele está multiplicando. Vou passar ele dividindo. Eu prefiro passar o 4 dividindo primeiro. Então, aqui fica T sobre 15 igual a 4,8 dividido por 4. Se você dividir 4,8 por 4, né, você vai observar que isso aqui vai dar 1,2. Né? Quer ver? 4,8 dividido por 4. Não dá para... aqui tem vírgula, né? Então vou colocar uma casa aqui também. Aí aqui você pode fazer isso, cancelar. 40 dividido por 48 dá 1. 1 vezes 40, 40, 0. Aqui sobrou 8, vírgula, acrescenta um 0. Agora dá 2, tá vendo? 2 vezes 40, 80. Para 80, nada. Mas dá para você ver aqui, ó, que 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2, ou seja, 1,2. Tá? Então aqui eu tenho que o T sobre 15 é 1,2. Se você passar o 15 agora multiplicando, é porque ele está dividindo, não? Se você passar esse 15 agora multiplicando, ó, 1,2 vezes o 15. Vou colocar o 1,2 dentro do parênteses só para organizar. Se você fizer essa conta, né? 1 vezes 15 dá 15. E 0,2 vezes 15, isso aqui, 2 vezes 15 dá 3, isso aqui vai dar 15, vai dar 18, não? Isso dá 18. Mas você pode multiplicar aqui, ó. Sem problema, ó. 15 vezes 1,2, ó. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Como que foi? 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1.
Pode observar que agora aqui somando, né, dá 0, 8 e 1. Só que essa multiplicação ela tem uma casa decimal, então a vírgula vem aqui, né? Certo? A vírgula vem aí. 18. E 18 é o que nós temos aqui na alternativa A. Beleza, pessoal? Pessoal, então essa foi a prova, né? A prova aí para carteiro aí dos Correios, né? Eu, assim, achei uma prova relativamente tranquila, tá? Tirando aquela primeira questão, né, que um método um pouquinho diferente de você raciocinar, mas a prova, assim, de uma forma geral, foi tranquila, tá? Eu acredito que a nota de corte vai ser alta, né? Se a, a, as questões das outras matérias, se elas foram assim nesse nível de matemática, eu acredito que tem muita gente aí que vai ficar próximo de gabaritar, né? Porque teve gente que gabaritou matemática, né? Que eu já vi aí por aí. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí e bons estudos a todos.